Simone, tá vendo? Tá ouvindo? A Rose aí também, tudo bem, Rose? Rose é professora também, né? Alguns olhando o nome eu conheço, outros eu não estou conseguindo identificar ainda, tá? Alguns são alunos meus, outros eu acho que não são. Todo mundo tá ouvindo o som, tá escutando? Alguém não tá legal? Tá joia, Rose? Então, beleza, que bom, tá? É aquilo que eu falei assim, tenha uma pessoa, ou 10 pessoas, ou 100 pessoas, ou 1 milhão de pessoas, eu vou fazer a live do mesmo jeito, né? Eu acho que esse começo agora aqui é difícil, é um começo que o pessoal está com dificuldade para conseguir ver as aulas, muitos, né, não tem às vezes Wi-Fi e a operadora não está funcionando. Eu vi a aula de hoje, a Carmen, né, Carmen? A Carmen pediu para eu colocar o link, a aula de hoje, né? Mas eu não tenho como colocar agora. Mas embaixo, depois, na descrição do vídeo, eu posso colocar o link, porque no YouTube, o pessoal da Seduc, eles estão disponibilizando todos os vídeos também, tá bom? O Leandro chegou agora aí também, né? Prazer, Danilo. Legal, Leandro. Prazer é meu, tá? Vocês são da onde, gente? Eu sou de Bariri, aqui interior de São Paulo. Tem alguém que é de mais distante? Por favor, comenta aqui para a gente poder saber, né? Rosângela Campos não está conseguindo o quê? Acessar pela plataforma? Então, é assim, na verdade, hoje não é bem uma aula, né? Era mais um tirar dúvidas para quem conseguiu assistir. De qualquer forma, na descrição, se vocês forem ver lá embaixo depois a descrição do vídeo, eu coloquei para vocês uma videoaula minha completa sobre esse assunto, iluminismo, e eu coloquei também um link para vocês clicarem ali, que tem um resumão, um slide, né, com as principais informações. Mas, de qualquer forma, nós vamos trocar algumas ideias. Quem assistiu, se não entendeu alguma coisa, pode perguntar, tá? Fica tranquilo. Eu tenho aqui o tempo que for preciso, ok? Deu uma travada aqui no meu chat. Vocês estão ouvindo ainda ou não? Baixei e não consegui entrar, Rosângela. Então, assim, Rosângela, para vocês que estão assistindo, todo dia que for ter aula de história, eu vou fazer uma live à noite. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, ok? Se não deu para vocês assistirem a live, o vídeo no centro de mídia, eu vou fazer esse vídeo aqui e vou colocar também um vídeo meu. Porque, assim, ao longo desse tempo que eu estou dando aula de história, já fazem 13 anos que eu gravo videoaulas, eu tenho praticamente todos os assuntos já, né, dos conteúdos. Então, vocês podem baixar, entrar no meu canal e baixar e ver, e tem os slides também que eu vou disponibilizando para vocês, tá? Então, o que eu puder ajudar, beleza, tudo bem? Alguém chegou a assistir a aula hoje ou não? Nada, não viram nada sobre iluminismo? Pode ir comentando aí, senão eu vou falando, ok? Assim, o ruim da live é que não dá para projetar slides, mas assim, o básico, pelo menos, né, dá para vocês terem uma ideia do que aconteceu hoje, tudo bem? A Rosângela Campos assistiu, então beleza, Rosângela, se você não entendeu alguma coisa, você vai falando para mim, tudo bem? Então, assim, a live de hoje foi sobre o iluminismo. O iluminismo é um assunto que ele cai tanto no 8º ano, quanto no ensino médio, no 2º ano, principalmente, ok? Então, assim, eu sou do seguinte pressuposto, muitas vezes os professores, eles acabam deixando mais difícil aquilo que poderia ser fácil. Não sei se vocês concordam comigo, não sei. Às vezes a gente fala alguma coisa que a gente acha que o aluno está entendendo e não está entendendo nada, o aluno. Então, eu sempre pensei em fazer isso com os meus alunos. Fazer de um jeito fácil, falar de um jeito fácil, para que todo mundo entenda. Se vocês não entenderem, por favor, avisa aqui, tá bom? Então, assim, o iluminismo, ele foi um movimento filosófico do século XVIII, tá? O próprio nome já fala, iluminismo, né? Então, assim, quando eu penso em iluminismo, a primeira coisa que vem na minha mente é a ideia do quê? A ideia de iluminar, né? Lançar luzes. Agora, assim, tem uma condição para que eu possa lançar luzes sobre o pensamento das pessoas ou sobre qualquer coisa. Qual que é a condição básica? Quem pode me responder no chat? Qual que é a condição básica para eu poder iluminar alguma coisa? O que eu tenho que ter? Vamos lá escrevendo ali? E não vale falar que é lâmpada, né? Não é isso.
O que eu tenho que ter de condição básica para que eu possa iluminar algo? Alguém arrisca? Eu tenho que ter o quê? Ninguém? Eu tenho que ter luz, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter escuridão, ok? Então, para que eu tenha um movimento chamado iluminismo, é por quê? Porque as pessoas naquela época achavam que eles viviam na escuridão. O que seria essa escuridão? Essa escuridão era o pensamento que ainda existia em pleno século XVIII, aquele pensamento típico da Idade Média. Alguém lembra aí como que o pessoal pensava na Idade Média? É lógico, eu não posso generalizar, mas assim, para a história, para estudar a história, quando eu falo em pensamento da Idade Média, como que ele era? Ele era baseado na razão? Não. Ele era baseado principalmente o quê? As explicações religiosas. Então, se eu fosse perguntar, por exemplo, para a Rosângela, para a Rosimeire, né? Ou para Carmen, para a Simone, para todo mundo que está aqui, se eu fosse perguntar, por exemplo, na Idade Média, por que chove? A explicação seria uma explicação religiosa, né? Então, chove porque Deus quer, chove porque São Pedro está lá, né? Ele escapou, foi lá urinar, escapou, caiu fora do vaso, caiu aqui, tá bom? Então, essa explicação era uma explicação que era uma explicação religiosa. Nós já estudamos, vocês já viram ano passado, um movimento chamado Renascimento. Vocês lembram? Renascimento cultural? O Renascimento cultural, ele fez o quê? Ele criticou bastante a Idade Média e a forma de pensar, ok? Olha lá, chegou mais gente, né? Ania Araújo, oi, tudo bem? Seja bem-vinda, tá bom? Chegou agora aqui também. Então, o pessoal da Média era criticado pelo pessoal do Renascimento. Lembra do Renascimento? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, né? E no Renascimento, século XV, XVI, uma das coisas que eles mais valorizavam era a razão, era o pensamento racional. Isso no século XV e XVI. O iluminismo, ele vai ser no século XVIII, praticamente 300 anos depois. Mas os iluministas vão continuar defendendo a razão. Porque para os iluministas, em pleno século XVIII, muitas pessoas ainda não usavam a razão para explicar as coisas. Muitas pessoas usavam o quê? Usavam a religião. Então, era isso que eles queriam combater. Tudo bem? Vamos lá, então, a Creuza Maria fala, professor, passe algumas perguntas, né? Eu posso colocar algumas perguntas para vocês também, depois no finalzinho, tudo bem? A Nia Araújo falou, né, que abaixou o aplicativo, mas não entrou, não sei o que aconteceu, poderia me ajudar? Já está tendo lição, né? Assim, cada escola está tendo uma forma de entrar em contato com vocês, né? Não sei como que vocês estão fazendo, ok? Mas o que eu puder ajudar, eu passo perguntas, aí vocês podem respondendo também, fiquem tranquilos. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Vamos resumindo. Então, o que eu não posso esquecer? Iluminismo, movimento filosófico do século XVIII, tá? Eles queriam o quê? Iluminar a mente das pessoas, colocar razão na mente das pessoas, ok? Se você entendeu isso, beleza, perfeito, já tá ótimo, já é um começo. Tudo bem? Outra coisa, onde que surgiu o iluminismo? Quem viu a aula hoje, sabe responder? Pode responder aí no chat, tá bom? O iluminismo surgiu na França, foi um movimento que surgiu na França no século XVIII, e daí da França foi se espalhando por todo o mundo, tudo bem? O iluminismo, ele era baseado num slogan, né? 3 ideais principais norteavam o iluminismo, né? A ideia de liberdade, de igualdade e de fraternidade, tudo bem? Então, assim, esses ideais depois vão se espalhar por toda a Europa, tá? Estão perguntando aqui se a aula vai ficar gravada. A aula vai ficar gravada sim, viu, Simone? Vai ficar gravada no meu canal. Então, depois você entra no canal que vai estar gravada a videoaula. A Lucimar Oliveira acabou de entrar, não está entendendo muito isso. O que você não está entendendo, Lucimar? Iluminismo? Então, estava explicando para o pessoal que o iluminismo foi um movimento de ideias que aconteceu no século XVIII, que surgiu na França, tá? Os iluministas são as pessoas que defendiam o iluminismo. Os iluministas criticavam a Idade Média. E eu sempre falo que quem estudou o Renascimento vai entender bem o iluminismo, porque é basicamente a mesma coisa. Quer ver só?
Quais são as ideias que eram defendidas no iluminismo? Primeira coisa, o ser humano tem que usar o quê? A razão. Todas as explicações têm que ser o quê? Tem que ser baseadas na razão. Beleza? O homem, o humanismo é muito importante. Então, não é mais Deus como era, por exemplo, na Idade Média, mas agora, na filosofia, vão dar valor ao homem, tudo bem? Vamos também... A principal diferença, para falar a verdade, em relação ao Renascimento, é que no Iluminismo, as pessoas elas vão o quê? Vão abordar, os filósofos vão abordar bastante a questão da política. Como assim? No século XV, os pensadores, lá Leonardo da Vinci, e tantos outros renascentistas que tiveram, eles falaram sobre o conhecimento, sobre a arte, mas não falaram, por exemplo, sobre política. No século XVIII, nós vamos falar sobre política, os iluministas vão falar sobre política. E eles vão criticar principalmente o quê? Vão criticar principalmente o que existia na Europa naquela época, no século XVIII. Alguém sabe me dizer o que estava acontecendo na Europa no século XVIII? Quem governava os reinos da Europa naquela época e de que forma, né? Estou esperando aqui. A Simone falou, professor, você falou de liberdade, igualdade e fraternidade, Simone. Então, era o slogan, né? Que foi depois do slogan também da Revolução Francesa, que é um outro assunto que vocês vão estudar posteriormente no 8º ano e no 2º ano do ensino médio também, tá bom? Mas assim, voltando agora, né? Os filósofos iluministas, eles valorizavam a razão, valorizavam o ser humano, e na política eles criticavam o absolutismo. Absolutismo. Alguém lembra dessa palavra? Alguém lembra dessa expressão, absolutismo? Hein? O que era o absolutismo? O absolutismo eram os governos, né, absolutistas que existiam naquela época, e nesses governos, os reis, eles governavam de forma autoritária, de forma ditatorial, tá? Hoje, por exemplo, quando eu penso no Brasil, né, eu tenho presidente, eu tenho prefeito, eu tenho governador, e ninguém governa sozinho, ninguém é autoridade máxima. Não, não é. Eu tenho, acima de tudo, o quê? Eu tenho uma Constituição. E nessa Constituição, né, até o presidente ele tem que, teoricamente, obedecer essa Constituição, ok? Então, o que acontecia? No século XVIII, as pessoas, os reis, eles ainda governavam de uma forma absoluta, tá? Então, eles eram autoridade máxima dentro dos seus estados. Então, se o rei quisesse fazer algo, ele fazia. Se ele quisesse criar um imposto, ele criava. Se ele quisesse matar alguém, ele matava, porque ele não tinha que dar explicação para ninguém. Ele tinha poder absoluto, pô. E aí o filósofo iluminista, ele falava o quê? Pô, sacanagem. Pô, como que o cara pode governar ali? Quem que o cara acha que ele é para fazer o que bem entende? Né? O que ele está pensando da vida, né? Então, assim, os iluministas, uma das principais coisas, né, um dos principais elementos que eu não posso esquecer é esse. Os iluministas, eles vão criticar o absolutismo. O que eles vão falar? Pô, para! Pô, o cara manda sozinho, faz o que quer, pensa o quê? Não pode ser assim, é uma teoria política, né? A Lucimara Oliveira está falando, né, sobre o iluminismo. Então, Lucimara, o iluminismo ele abrange a questão política, a questão filosófica, a questão uma série de fatores, mas vai falar principalmente também, um dos principais elementos é a questão da política, tá? Então, o absolutismo era um sistema de governo. O iluminismo, igual a Rose está colocando ali, né? Então, ela colocou, era um sistema de governo, o absolutismo. O iluminismo era o quê? Era um sistema filosófico de ideias gerais, tá? E aí, esse sistema de ideias gerais, ele vai influenciar outros setores, a economia, por exemplo, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, vai influenciar a religião, porque o pessoal não vai, que os iluministas não vão querer a interferência da religião, né? Porque a religião não usa razão, e vai também ter o quê? Uma interferência na questão política, que a Rosimeire acabou de citar aqui, a nossa colega professora, tá? Então, não posso esquecer, vamos lá, recapitulando.
Iluminismo, movimento filosófico da França do século XVIII. O que eles queriam? Digamos de forma bem simples. Eles queriam iluminar a mente das pessoas. Iluminar em relação a quê? Iluminar em relação ao pensamento que existia na Idade Média, que eles achavam que não era um pensamento muito legal, que não era um pensamento racional, né? Então, era isso que eles queriam mudar. Só que com a diferença que agora, no século XVIII, eles vão falar sobre política, tá? Então, por que é isso? O cara não vai mandar sozinho, não, beleza? Então, essa é a principal essas são algumas das principais características do iluminismo. Feito? Entendeu? Se tiverem dúvida, gente, pergunta, pode perguntar, tá bom? Depois, no finalzinho, a gente fala um pouquinho sobre a central de mídias, tá? Tem gente que não conseguiu entrar, não tem problema. Depois eu faço algumas perguntas para vocês respondam, tudo bem? Eu estou falando primeiro do essencial, tá? Lembrando que na descrição do vídeo aqui, eu tenho também uma outra videoaula que fala sobre iluminismo, vocês podem acessar. Eu vou estar, inclusive, mais magro, né? Menos gordo, quero dizer, né? Vou estar, agora eu tô uma bola, quase que não cabe eu aqui na tela do computador. Estava mais magro naquela videoaula, tem uns 3 anos, tá? Então, você pode ver aquela videoaula e na descrição também eu coloquei um link que você clique e tem um resumo com os slides que vocês podem assistir, tá bom? Que vocês podem conferir, beleza? A Simone perguntou, né, professor, é só se inscrever no seu canal, e isso, pode se inscrever, e aí você vai poder ver essa live aqui de novo. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Ou tô falando só... Se não estiver entendendo nada, fala, pô, esse cara, esse gordo tá falando, não tô entendendo nada. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim ou não? Se manifestem, pelo amor de Deus, eu tô olhando aqui, ó, ninguém fala nada. Faz um joinha, fala um oi, faz um S, sim, estou entendendo, não estou entendendo. Perguntem. Mais ou menos, Simone, qual que é a dúvida? Pode perguntar, gente. Estou aqui para isso, tá? Pergunta, pergunta, pergunta. O que você não entendeu? Não está entendendo? A Laura não está entendendo nada. O que é nada, Laura? É nada, 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 nada mesmo? Hã? A Rose entende, a área dela, né? Muito bem. Mais ou menos, Simone, todas. A Simone está dando risada, a Laura. Chegou agora, Laura. Então, depois você vê o vídeo de novo, tá? Mas basicamente assim, eu estou explicando iluminismo, que foi a Nia Araújo falou que amou a explicação. Beleza, que bom, tá bom? O Elizinho, né, Luizinho, teve que sair do meu Red Online para ver a aula. Desculpa, né? Fazer o quê? Paciência, tudo bem? A Creuza Maria Pereira, muito bem explicado, ok. A Laura, ok. Tudo bem, pessoal? Posso continuar, então? Tranquilo? Beleza. Então, assim, na política, eles criticavam o absolutismo. Tranquilo, tá? Geralmente, em toda apostila, eles vão colocar para vocês alguns dos principais filósofos iluministas, tá? Então, o que cada um fez de mais importante dentro do iluminismo. Como eu estava falando da política, eu vou falar sobre política, qual que é o principal nome que sempre cai em prova. O seu professor pode ter certeza que ele vai fazer uma pergunta sobre esse cara que eu vou falar agora para vocês. Eu aposto, tá? A Rosimeire falou que vai dar R$100 se o professor de vocês não fizerem isso, tudo bem? A Lucimara entendeu um pouco, mas não no caso da matéria, que eu queria saber se você dá aula para todos os alunos que estão vendo, eu não sei, né? Professor, é estranho, esta aula parece filosofia, que história e filosofia estão ali, né, gente? Aquilo que eu falo, né? História e filosofia, geografia, são áreas de ciências humanas, então sempre vão ser parecidas, tá bom? Lucimara tá bugada. Não, Lucimara, tá bugada não, fica tranquila, tá bom? Elias Magno, lá, muito bem, Elias, também seja bem-vindo aqui. Beleza? Vamos continuar então? Então, como os iluministas, eles criticavam, né, o absolutismo, que era o poder total do rei, tem um cara, né, chamado Montesquieu, né, um francês.
Na verdade, se escreve Montesquieu, mas se lê Montesquieu. Francês é uma língua fresca pra caramba, né? Eu falo para os meus alunos assim que o francês ele é estranho, mas é uma das línguas que eu mais gostaria, por exemplo, de aprender a falar. Mesmo porque na área de história, por exemplo, o francês ele é até mais importante que o inglês, né? Então, o Montesquieu, né, foi um filósofo iluminista e ele vai inventar um negócio chamado sistema tripartite de poder, tá bom? Montesquieu, como que se escreve? Irmão, agora você me pegou, né? Escreve normal, Montesquieu, no final, U, só que no francês, geralmente, nós não lemos a última letrinha. Então, fica Montesquieu, né? Era Charles Secondant, né? Montesquieu. Eu falo para os alunos que tem que fazer biquinho sempre para falar o francês, ok? Esse cara aí, o Montesquieu, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai criar um sistema chamado Sistema dos Três Poderes. Então, qual que era a ideia do cara? Bom, o problema é que eu tenho o rei que tem muito poder. Então, beleza, vamos criar um sistema no qual um poder vai controlar o poder do rei, né? E tem uma frase muito importante também, muito famosa do Montesquieu, grifa aí, né? Que é a seguinte, e é verdade, tá? Só o poder controla o poder. Só o poder controla o poder, tá bom? E é ele que vai criar, então, Rafael Cardoso falou, oi, Rafael Cardoso, tudo bem? E aí o Montesquieu, ele fez o quê? O Montesquieu, ele criou o sistema dos três poderes, no qual eu vou ter o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Isso parece familiar para vocês? Sim ou não? Comenta ali. Sim, né? Hoje no Brasil, século 21, nós vivemos um sistema político que vem lá das ideias de Montesquieu, lá do século 18, tá bom? Beatriz, Cristianine, é para copiar as coisas que a professora fala, não entendeu muito. Beatriz, é o que eu falei, embaixo tem uma descrição com uma videoaula minha, tá bom? Você pode ver depois, fica tranquilo, tem slides também, vocês não precisam copiar nada. Eu quero só que vocês perguntem, se não entendeu, pergunta, não quero que vocês saiam com dúvida, tá bom? Muito bem? Então, assim, criou o sistema dos três poderes. É um sistema que funciona? Funciona. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil hoje, ok? Então, por exemplo, quem que é o presidente nosso, né? Não vamos discutir agora, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir falar de briga de presidente, coronavírus. Para com isso um pouquinho, pelo amor de Deus, né? Então, nós temos o presidente nosso, o Bolsonaro, nós temos na parte do legislativo, vamos pensar em âmbito federal, nós temos os deputados federais e os senadores, e nós temos, no judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, por exemplo, ele manda sozinho? Ele faz tudo que ele bem entende? Não. Tudo que ele faz, ele tem que enviar para o Congresso aprovar. O Congresso tem que aprovar. E o Supremo Tribunal Federal tem que falar se aquilo realmente está de acordo com a Constituição ou não, tá? Se ele criar, por exemplo, uma lei que é inconstitucional, os deputados, os senadores podem barrar, ou o Supremo pode barrar, ou se, por exemplo, os deputados criarem uma lei, o presidente pode vetar, bloquear. Então, por pior que seja o nosso sistema e por mais criticado que ele seja, ele é importante, por quê? Porque, de certa forma, ele tenta controlar o abuso do poder. E ele, apesar das falhas, ele é tão importante que desde o século XVIII é isso que nós temos, né? E é isso que nós usamos principalmente nas principais democracias do Brasil. Beleza? Então, assim, seu professor na prova vai perguntar, explique o que foi a teoria dos três poderes. Quem criou? Então, a teoria dos três poderes foi criada por um francês chamado Montesquieu, que falava que só o poder controla o poder. E ele criou a divisão entre poder executivo, legislativo e judiciário para que não tivesse mais abuso de poder. Por que tinha abuso de poder?
Porque os reis viviam de modo absolutista. E isso, hora que eu penso, né, como um filósofo iluminista, isso não é usar a razão, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver aqui os comentários agora, uma pausinha. Beatriz agradeceu, que não precisa copiar, que tem lá embaixo, né? Vamos falar das aulas, né? Mais importante. Vamos falar um pouquinho das aulas de modo geral, Simone, depois a gente comenta, tudo bem? Tranquilo? Gente, alguma outra dúvida? Muito bem, então. Então, Montesquieu. Outros filósofos que eu tenho que destacar, outros filósofos que são muito importantes, tá? Além do Montesquieu, e que foi citado hoje, por exemplo, é a questão, por exemplo, do John Locke. Quem foi o John Locke, gente? John Locke também foi um filósofo da época do Iluminismo, tá? Vocês lembram alguma coisa sobre o John Locke? John Locke também é cobrado nas provas, o seu professor vai cobrar, mas eu ainda acho que o seu professor vai cobrar ainda mais o Montesquieu, o sistema dos três poderes, ok? O John Locke, ele fala o seguinte, ó, ele fala em contrato social. O que seria isso, tá? O rei, ele governa? Governa. O ser humano também possui direitos fundamentais, tá? Como a vida, a liberdade, a propriedade, né? O John Locke, ele critica também o absolutismo e ele vai falar que o governo, ele é fruto de um contrato social. Então, o que acontece? Segundo as ideias dele, o rei está governando, ótimo. O governo do rei está sendo bom para o povo? Sim? Não? Tá? Se o governo do rei está sendo bom para o povo, ótimo, continua a governar, tá? Se o sistema do governo, se o rei ou qualquer outro chefe não está sendo bom, o povo tem direito do quê? O povo tem direito de tirar o rei do poder, tá bom? Tá? Então, essa é uma outra ideia importante. Lógico, ele vai falar sobre várias coisas, mas quando eu penso em iluminismo, né, nesse contexto da parte de história, talvez o professor de filosofia vai dar um outro enfoque sobre o John Locke, tá? Mas na aula de história, por exemplo, eu tenho que lembrar dessa questão do contrato social, tá? Seria mais ou menos isso. O governo do Bolsonaro tá sendo bom? Tá fazendo bem pro povo? Se tá, beleza. Se não tá, o povo tem direito de tirar, teoricamente, segundo o contrato social do John Locke. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos lembrar? Montesquieu, filósofo iluminista, que faz a divisão dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, tá? O John Locke, ele vai falar sobre o contrato social. É outro filósofo iluminista que vai criticar o absolutismo. Tudo bem? E, finalmente, eu vou ter um outro filósofo, que é o Voltaire. Tem outra pergunta? Só um minutinho, já vou ver a perguntinha ali, tá? O Voltaire vai ser outro filósofo iluminista que ele vai defender principalmente uma coisa que não existia no governo absoluto e que hoje existe, tá? Você que é a favor do governo ou contra o governo, você pode dar a sua opinião. Mentira? Não. Eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, eu gosto porque o Dória é porcaria, porque o Dória não é porcaria. Você dá a sua opinião. E aí? Alguém vai te fazer alguma coisa? Lógico, se você não ofendeu a pessoa diretamente, alguém vai fazer alguma coisa contra você? Não. Por quê? Porque a lei te dá o quê? O direito de expressão. E até então, no século XVIII, lá com os filósofos, com o absolutismo, isso não existia. Pô, se a Beatriz falasse mal do rei, se a Simone falasse mal do rei, se a Nair falasse mal do rei, né, se a Laura falasse mal do rei, a Lina Araújo, se vocês falassem mal do rei, pessoal, vocês estavam lascados, tá bom? Com o iluminismo e o Voltaire, principalmente, ele vai defender o quê? A questão da liberdade de expressão, tá? Você pode falar aquilo que você pensa, se você tem uma ideia, você deve usar essa ideia, você tem que falar.
Estão percebendo? O ser humano agora no iluminismo, ele vai ser muito importante, pô, ele tem opinião, ele não é mais um simples servo, um servo. Não, ele participa das coisas, ele é importante, tá? Então ele pode opinar. Não tem ninguém que manda sozinho, tem que ter alguém que controle. A pessoa, ela vai deixar de ser uma serva e vai passar a ser o quê? Cidadão. Vai começar a surgir no século XVIII esse conceito de cidadania, que até então não existia. Pô, então esse assunto de história, que aparentemente é uma... Tô batendo na mesa, fazendo barulho aí, né? Então, esse assunto de história, que aparentemente não tem nada a ver com a minha vida, pô, tem tudo a ver com a minha vida, e eu às vezes não percebo. É por isso que eu falo para os alunos, é importante estudar história, por quê? Para eu conhecer o meu presente, eu tenho que conhecer o passado, senão eu não conheço direito, não conheço nada. Certo? Tudo bem? Até me perdi agora. O que eu estava falando mesmo, gente? A Beatriz, Danilo, pelo amor de Deus, faz mais live desse jeito, porque não sei o resto, mas eu não entendi muito a videoaula de hoje, tá bom? Vou fazer, se vocês quiserem, se tá dando para entender. Se vocês acham que está sendo útil, eu vou fazer, tá? Eu gosto, assim, eu sou um professor que gosta de mexer com essa parte de tecnologia, né? E muitas vezes eu me dou, sinceramente, melhor virtualmente com a pessoa do que às vezes presencialmente, tá? Então, está sendo útil para vocês, eu fico feliz, tá? É importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, pelo amor de Deus, não deixem de perguntar, tá bom? Mas está dando para entender? Então, vamos recapitular tudo? Eu vou sair da live, pelo amor de Deus, ele vai voltar tudo de novo, meu senhor. Mas eu faço assim com os meus alunos, justamente para eles gravarem o que é mais principal. Então, iluminismo, movimento do século XVIII, surgiu, está completando, né? O que eu vou falando, você vai completando aí. Movimento, iluminismo dos... iluminismo, movimento do século XVIII, surgiu na França, criticava as ideias medievais, valorizava a razão, queria iluminar a mente das pessoas. Esse século é chamado de século das luzes, começou na França e se espalhou pelo mundo todo. Ele era bem parecido com o Renascimento, né? Racionalismo, humanismo, valorização do homem. Só que no século XVIII eles vão falar sobre política, vão criticar o quê? O absolutismo, que era o quê? Isso, que era o poder absoluto dos reis, tá? Então o rei fazia o que ele bem entendia, então eles vão criticar a política. Aí nós vimos sobre alguns filósofos, nós vimos sobre Montesquieu, que o seu professor vai perguntar na prova, que criou o sistema dos três poderes. Nós vimos sobre o Voltaire, que defendia a liberdade de expressão, o direito de você falar aquilo que você pensa, tá? E nós vimos também sobre o Locke, que fala sobre contrato social. O rei tem o poder, mas se ele pisar na bola, o povo tem direito de tirar. Tudo bem? Tranquilo, gente? Perguntas? Laura, está ótima a sua explicação. Beleza, Laura, obrigado pela bondade, tá? A Beatriz, tá ótimo mesmo, obrigado também. A Simone, prof, vê a minha pergunta, já me perdi aqui. Qual que foi a pergunta, Simone? Você repete de novo, fazendo favor? Eu estou aqui e eu acabei perdendo a sua pergunta, eu acho, né? Será que nós vamos ter prova ou avaliação antes de voltar às aulas? Com certeza, tá? Nós temos que fechar os bimestres, os professores de vocês vão fechar as notas de vocês, com trabalhos online, com a participação de vocês, tá? É lógico, é estranho, é atípico, mas infelizmente, né? Quem esperava, nessa altura do campeonato, uma pandemia como essa, mas as notas serão fechadas também, tá? Outra coisa importante, gente, ó, já vou acabar de falar sobre os filósofos. Tem dois carinhas, quando eu falo em iluminismo, essas duas figurinhas ali, elas sempre aparecem em qualquer material, em qualquer apostila, tá? Também são franceses, também tem que fazer biquinho para falar o nome deles. Eles também são bastante importantes dentro desse movimento iluminista, tá? Quem são eles? Diderot, se escreve Diderot, mas como é francês, geralmente, né, eu não falo o T, então Diderot, né? Língua estranha, né? E
Se escreve D'Alembert, com T, mas também eu tiro o T, falo D'Alembert, né? Então, Diderot e D'Alembert, eles foram também pessoas importantes dentro do iluminismo. Por quê? Nessa ideia de iluminar a mente das pessoas e levar a razão para as pessoas, eles vão ser os responsáveis por um negócio chamado enciclopédia. Se você é velho como eu, ok? Você provavelmente já viu uma enciclopédia, tá? Talvez os mais novos que estejam aqui acompanhando a live, eles não conheçam, tá? Mas o que era a enciclopédia? O que é a enciclopédia, tá? A enciclopédia, ela reúne os conhecimentos. Então, a ideia do Diderot e do D'Alembert era o quê? Bom, vamos fazer uma coleção de livros, nós chamamos ali os principais iluministas, filósofos, pensadores, vamos reunir todo esse pessoal aí e vamos fazer o quê? Vamos colocar todo o conhecimento científico que nós temos em livros para que as pessoas tenham acesso, tá? Então, eles criaram a enciclopédia justamente com esse objetivo. Na minha época, né, a famosa enciclopédia que existia é a Barça, né? Faliu. Por quê? Porque hoje nós temos o Google em meios digitais, nós temos o Wikipédia da vida, que faz bem melhor a função que a enciclopédia. Mas no século XVIII, né, a enciclopédia era algo revolucionário. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Perguntem, por favor. Belezinha? Tá dando para entender? A Rosimeire compartilhou o link. Obrigado, Rose, tá? Mais inscritos no canal também, né? Tem a parte lá, né? Tem 2 filhos para sustentar. Então, assim, o Google paga um pouquinho sempre pra gente, né? Então, compartilha, beleza, tá? Hoje é um dia, assim, importante, assim, para mim, lógico, perto desse pessoal famoso que tem por aí, que tem milhões de inscritos, né? Mas hoje eu consegui 4.000 inscritos, 4K no canal, né? E um canal que eu criei, assim, sem esse objetivo, mas para ajudar os meus alunos, né? Ao longo do tempo eu fui vendo que a gente acabou ajudando outras pessoas, porque outras pessoas foram vendo, e aí ele foi crescendo devagarzinho, e aí estamos nessa. Beleza? Posso continuar? Já cansaram, né? 40 minutos? Só mais um pouquinho? E aí eu termino a live? Vamos lá, então. Gente, o rei está sendo criticado. O rei está sendo ameaçado de perder o poder. O pessoal no século XVIII está contra o absolutismo. O pessoal no século XVIII, os iluministas, estão valorizando a razão. E o rei vai ficar quieto? Não. O rei também vai querer entrar na onda do iluminismo e vai começar um negócio chamado despotismo esclarecido, ou seja, um governo autoritário disfarçado de iluminista, tá? E aí, do mesmo jeito que eu tenho filósofos, que eu já citei para vocês, que defendiam a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a razão, que eram contra o absolutismo, eu vou ter, como sempre tenho no mundo, puxa-sacos do rei, né? E aí esses filósofos puxa-sacos do rei, eles vão o quê? Vão tentar justificar para as pessoas no século XVIII, por que o rei tem poder? Então, por exemplo, o rei tem poder, mas tem um motivo, né? Então, eu vou citar 3 principais filósofos, pensadores dessa época aí, que também é muito importante quando eu falo de iluminismo, ok? Primeiro, Jean Bodin, se escreve Jean Bodin, mas se lê Bodin, francês, né? Muito fresco. E Jean Bodin e Jacques Bossuet, se escreve Bossuet, mas não leu o T, né? Então, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Jean Bodin e Jacques Bossuet, puxa-sacos do rei, eles vão inventar um negócio chamado Teoria do Direito Divino. O que é isso? Bom, o rei tem poder, beleza. Quem deu poder para o rei? Deus. Então, se Deus deu poder para o rei, não cabe ninguém criticar, beleza? Não cabe ninguém criticar. Outra teoria também importante naquela época, tá? Que defendia o poder do rei, Jean Bodin, Jacques Bossuet. Eu tenho, por exemplo, também, o Thomas Hobbes, que vai defender também o rei, que ele vai falar o Leviatã, tá?
Nesse livro ele vai escrever assim, bom, no passado não tinha rei, então era tudo um caos, desculpa a expressão, era uma zona. Então o povo que estava cansado de viver nesse caos, resolveu dar o poder para o rei, e é por isso que o rei tem poder. Eu sempre, quando explico essa matéria aí, eu falo para os alunos assim, gente, imagina vocês entrando na escola, por exemplo, 7 da manhã, saindo meio-dia e meia, sem professor, sem diretor, sem funcionário, como que estaria, ou melhor, como que não estaria a escola na hora da saída, tá? Então, essa era a ideia, por exemplo, do Thomas Hobbes, né? Ele falava o quê? Ele falava que o rei ganhou poder porque era uma zona sem ninguém para governar, e aí o povo deu poder para ele. Então, lógico, o rei usou isso para seu favor, ok? E, para finalizar, eu tenho um outro filósofo iluminista chamado Maquiavel. Já escutou a palavra, por exemplo, aquela pessoa é maquiavélica, tá? O que é uma pessoa maquiavélica? Quem é grupo de risco igual eu também deve saber, hein? O que é maquiavélico? É uma pessoa o quê? É uma pessoa má. Então, o Maquiavel ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que era um tipo de manual de como o rei deveria governar. E o Maquiavel falava o seguinte, gente, ó, qual que é o principal objetivo do rei? Ficar no poder. Então, se for preciso matar, mata rei. Se for preciso fazer qualquer barbaridade, faça, tá? É aí que vai surgir aquela expressão famosa, os fins justificam os meios. Qual que é o fim? Tá no poder. Qual que é o meio? Qualquer um que seja necessário. Tudo bem, pessoal? Aí teria algumas questões sobre economia para falar, né? Eles vão defender o liberalismo, vão ser contra o mercantilismo. As ideias iluministas no século XVIII vão servir, principalmente a ideia de liberdade, vai servir de inspiração para as independências dos Estados Unidos e dos outros países no século XVIII, ok? E é basicamente isso. Assim, eu dei um apanhadão bem geral do tema iluminismo. Não sei se deu para vocês entenderem, não sei se eu fui claro. Então, assim, eu acho que eu vou fazer igual na central de mídias, ok? Eu vou fazer a pergunta, vocês vão respondendo aí. Se tiver certo a maioria, beleza, né? Deu para ficar legalzinho. Pode ser? Pode ser? Se pode ser, coloca um S de sim aí no comentário. Já vou fazer as perguntas para vocês. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Pessoal, iluminismo, século XVIII, surgiu onde? Vamos lá, respondam aí. Vamos ver as respostas de vocês. Nós temos agora 25 pessoas na live. Tá legal, um número bom. Surgiu aonde? Iluminismo surgiu onde? Século XVIII, muito bem. O pessoal está respondendo. Em qual país? Vai lá, gente, na França. Isso. Simone acertou. Muito bem, né? Na França, muito bem. O que eu não posso esquecer? Eles queriam iluminar o quê? Muito bem, Aline, muito bem, Sofia, né? Elias, ok. Eles queriam iluminar o quê? Eles queriam iluminar a mente das pessoas. Então, eles defendiam um pensamento, essa palavrinha é chave. Falei em iluminismo, eu tenho o quê? Que valorizar o quê? A razão, ok? Então, os iluministas defendiam o pensamento o quê? O pensamento racional, o pensamento era importante, tá bom? Eu tô tendo aqui um probleminha, mas aqui eu já tô dando uma resolvida nesse probleminha, muito bem. Ok, tá resolvido aqui, então, o problema que eu tava tendo, né? Beleza. Pronto. Ok, tá removido. Beleza? Isso, então, raciocinar, usar o pensamento racional, tá? Era contra o pensamento típico da Idade Média, que era um pensamento religioso. Beleza? Beleza. Isso aí é o principal. Qual que é a principal característica, diferença do iluminismo em relação, por exemplo, ao Renascimento? No iluminismo, eles vão falar sobre o quê? Qual assunto?
Não, gente, não tem nada a ver Illuminati, tá? O Leandro perguntou ali. A gente pode até gravar depois um vídeo, uma sugestão, né, Leandro? Legal aí no canal, a gente pode gravar um vídeo sobre os Illuminatis, que é um assunto que o pessoal sempre pergunta, tá? Mas no caso do iluminismo aqui, eles queriam o quê? Eles queriam defender o quê? Na política. Eles eram contra o absolutismo e a favor do quê? Um sistema mais igualitário, tá? Por causa disso, um filósofo chamado Montesquieu, né? Ele vai criar o sistema dos três o quê? Três poderes, né? Ele vai criar o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Qual que era a ideia dele? Um poder controla o outro poder. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Outros filósofos, tá? Além do Montesquieu, eu tenho quem mais? Qual outro filósofo posso citar? Por exemplo, ó, vamos lá. Vamos pensar no Voltaire. Voltaire defendia o quê? Defendia o quê? A liberdade do quê? A liberdade de expressão, tá bom? A liberdade de expressão. Ele tem atribuem a ele uma frase que é assim, ó, eu não concordo, viu, por exemplo, Simone, Beatriz, eu não concordo com uma coisa que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer isso, tá? É bem o que não acontece nas redes sociais, tá bom? Então, nós vimos ali, isso, a Júlia colocou, liberdade de expressão, isso. O Voltaire vai falar sobre liberdade de expressão, Montesquieu vai criar o sistema dos três poderes, tá? Alguém mais lembra algum filósofo que eu coloquei, que eu citei, que eu expliquei? Montesquieu. E o Locke? O que o Locke falava? Ele falava que o rei tinha o poder, mas o quê? Mas se o povo, né, achasse que o rei estava pisando na bola, o povo tinha direito do quê? De tirar ele do seu cargo, tá? E por fim, também iluminista que criticava o absolutismo, eu vou ter o quê? Duas pessoas, Diderot e D'Alembert, que foram os autores da enciclopédia que queria reunir todo o conhecimento do mundo, tá? Nessa época. O rei não ficou quieto, o rei convocou o Rousseau, lá, o Leandro fez uma pergunta legal, cara, o Rousseau, Leandro, ele é um outro pensador iluminista dessa época aí, tá? Ele vai ser importante nessa questão da razão, só que ele vai ser diferente. Em que sentido? Enquanto a maioria dos filósofos, por exemplo, eles defendiam um racionalismo muito radical mesmo, né? O Rousseau, ele vai ser o filósofo iluminista menos radical, tá? E, de certa forma, não sei se teria uma outra expressão para te explicar melhor, eu posso dizer que o Rousseau seria o filósofo mais sentimental, tá? Tanto é, por exemplo, que hoje, quem faz pedagogia, quem faz faculdade para ser professor, Leandro, né? Aprende que o aluno, tem vários autores famosos hoje em dia, né? Mas, assim, aprende que o aluno tem que estar bem com o professor tem que estar bem com o aluno, é verdade, o professor tem que estar bem com o aluno, né? Tem que ter uma relação de empatia, né, entre os dois, para que o aluno possa aprender melhor. Lógico, tá? Só que isso que hoje parece que é um negócio atual, o primeiro cara que vai, e às vezes não é lembrado, tá? O primeiro cara que vai falar sobre isso vai ser o Rousseau, lá no século XVIII, que ele vai escrever um livro chamado Emílio, né? Então, assim, o Rousseau também foi um importante filósofo iluminista, ele foi um filósofo que ele valorizava também a razão, tá? Só que o Rousseau, ele vai ser um pouco mais, digamos, light nesse excesso. Ele vai chegar até a criticar. O Rousseau ele vai falar assim, pô, eu tenho aqui os meus amigos, meus pensadores iluministas, tá? Só que tem, olha, que essa galera, ele é muito... essa galera é muito radical, essa galera aí, ela é muito
muito inflexível, cara. Pô, o pessoal tem que ser um pouco mais tolerante, né? E o Rousseau, ele vai ser assim, tá? O Rousseau, ele vai ter esse lado bom, tá? Tanto é que, por exemplo, tem aquela célebre disputa, né? Então, por exemplo, o Rousseau fala assim, ó, tem filósofos que vão falar assim, o ser humano é ruim, o ser humano é mau, o ser humano é mau por natureza. O Thomas Hobbes, por exemplo, falava isso. O ser humano é uma criatura que nasce mal, é um bicho ruim. Se eu colocar dois bebês ali, ó, e uma mamadeira, eles vão se estapear, vão brigar, um vai morder o outro, vai fazer um regaço, tá? O ser humano é ruim por natureza, tá? Vários pensadores iluministas pensavam isso. O Rousseau, apesar de ser racional, ele ia justificar assim, ó, não, pô, peraí, tá errado. O ser humano não é desse jeito. O ser humano, ele nasce bom, e aí depois a Daiane colocou aí, ó, o ser humano é o cão, né? O Rousseau falaria assim, Daiane, ó, o ser humano virou o cão. Mas quando ele nasceu, ele era um cãozinho bonzinho, um amigo, né? Ele, a ser mal, foi enfiando na cabeça deles valores que não eram muito legal, não eram valores muito bacanas, ok? Tudo bem? Isso, tinha uma visão sociológica, muito bem, o comentário da Rosemary. Tudo bem, pessoal? Tá? Hobbes, mais alguém tem alguma pergunta, gente? Porque, ó, eu não tinha falado do Rousseau e acabou entrando agora no Rousseau pela pergunta do Leandro. Mais alguém ficou com alguma dúvida, hein? Tem alguma dúvida? Por favor, pergunte, tá? É bacana essa interação que vocês fazem, é uma interação bastante importante. Estou esperando perguntas. E aí? Mais alguma perguntinha? Não? Essa matéria vai cair na avaliação. Para os meus alunos, todos que forem meus alunos, com certeza vai cair isso na avaliação, sim. Pode ficar tranquilo, tá bom? E com certeza vocês também, vocês vão ser cobrados nesses pontos pelo professor. Principalmente qual ponto, gente? O que foi o iluminismo, onde surgiu, qual que era o principal valor, a razão, quais foram os principais filósofos, Montesquieu, Rousseau, Locke, todos contra aquele pensamento não racional que, em boa parte da Idade Média, né, em parte da Europa, existia. Tudo bem? E aí, do outro lado, vai cair os outros pensadores que vão defender o rei, tá? Maquiavel, que escreveu O Príncipe, o Jean Baudin, Jacques Bossuet, que vão falar do direito divino, que foi Deus que deu o poder, tá? E assim por diante. Beleza? Tá bom? Gente, ó, e aí? Tem alguma pergunta? Agora eu vou deixar assim, ó. Pode perguntar, tá bom? Essa foi a ideia, assim, geral do conteúdo, que na verdade eu nem falei que eu ia fazer isso, mas acabei fazendo, né? Acabei dando a aula, tá? Só para lembrar, na descrição eu coloquei para vocês um link do Google Drive com os slides. Tem até mais conteúdos que eu nem comentei com vocês, tá? Mas se tiver dúvida, pode perguntar. E eu coloquei também uma videoaula minha, na qual eu estou mais magro, falando também sobre o iluminismo. Beleza? Tudo bem? Vamos começar então? Deu para entender o conteúdo? Tá? Se tiver alguma dúvida, perguntem, tá? Vamos lá então. Agora eu vou na parte das leituras aqui, tá bom? Renato Marcolino perdeu tudo, mas não fica desesperado, Renato, tá? Vai ficar salvo depois no canal, já se inscreve no canal, depois você assiste a live sem erro, não tem problema, tá? Danilo, como vai funcionar a avaliação? Poderia explicar, depende da escola, né? Fiquem tranquilos que cada escola vai conversando com vocês e vai explicando como vai funcionar a avaliação. Não fiquem desesperados, pelo amor de Deus. Tem tempo, tá? Tá sendo um desafio, inclusive, para os professores, para a direção, para todo mundo. Então, fiquem com calma, vão tentando acompanhar. Lembrando, quem não conseguiu baixar o aplicativo do Centro de Mídias,
Procura no YouTube Centro de Mídias São Paulo, e lá eles estão disponibilizando todas as aulas, tá? Que foram sendo gravadas, que foram sendo publicadas. Então, vocês podem ver depois, tá? Da minha parte, eu posso ajudar na aula de história, tá? Então, quando tiver aula de história, eu faço esse esqueminha com vocês. Geralmente, igual hoje, por exemplo, o conteúdo de hoje é um conteúdo que serviu tanto para o 8º ano quanto para o 2º ano do ensino médio. É praticamente a mesma coisa, não muda nada, a essência é a mesma. Então, da minha parte, eu vou procurar ajudar, tá bom? Elias Magno, quando foi? Quando foi? Eu perdi a pergunta. Elias, quando foi o quê? Desculpa. Você é de qual escola? Bom, sou de Bariri, eu dou aula aqui em 3 escolas, né? Professor tem que dar aula em várias, né? Então, eu dou aula numa escola que chama Idalina, Viana Ferro, eu dou aula numa outra escola que chama Efigênia Cardoso Machado Fortunato, e dou aula numa escola particular que chama Colégio Max Beni Macena. Então, cada uma vai fazer de um jeito esse esquema das avaliações. Fiquem calmos, tá bom? Sem erro, tá bom? Daiane Fenoglio está perguntando lá, mas como vou acreditar em tudo isso? Porque não foi Cabral que descobriu o Brasil, foi Pachequinho, né, Daiane? Né? Outro dia eu falei na sala de aula, quem descobriu o Brasil não foi Cabral, foi Pachequinho, tá? Um dia eu vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto, porque tem muita gente que ainda hoje pensa que foi o Cabral que descobriu o Brasil, e não foi. Foi Duarte Pacheco 2 anos antes, tá? O Renato Marcolino fala sobre o Voltaire. O Voltaire, Renato, ele defendia o pensamento racional, a razão, ele era bem racional, Voltaire, tá? E defendia o direito de expressão. As pessoas podem falar o que pensam. Até então, isso não era comum, tá? Ele vai defender isso, beleza? Beatriz, tá? Tô indo lá. Elias Magno perguntou da escola. Elias, quando aconteceu o que, Elias? Século XVIII, o iluminismo? É isso? Léo Eide, até que enfim um professor que sabe explicar esse assunto, porque aquelas do Centro de Mídia e Tradição não fala assim. Eu vi a explicação, não foi uma explicação ruim, não, tá? É que eu sou meio louco, tem hora, né? E outra coisa, aquilo que eu falo, eu acho que eu estou facilitando, então para que eu vou complicar aquilo que pode ser fácil, tá? Daiane Fenoglio, KKK lembrou, Renato Marcolino, obrigado, Elias Magno, sim. Então, o iluminismo aconteceu no século XVIII, na França, e aí foi se espalhando essas ideias por todo o mundo, tá? O iluminismo espalhou, teve origem na França, tá bom? Tá? Olha, Elias ficou bravo, presta atenção, não prestou atenção na minha pergunta, o que é isso, tá? Rosimeire de Castro, né, Rosimeire? Foi ruim sim, Danilo, né? Muito bem, Rose. A Rose estava ali firme, ela sabe o conteúdo, ela é show de bola. E ela ficou ali, ó. Legal, obrigado mesmo, Rose. Tá bom? Elias, mas tá rindo, né, Elias? Deu bronca no professor? Mudou, tá vendo só como que é tecnologia? O que é isso? Agora sou eu que vou ficar bravo com o professor, tá? Beatriz Cristianini. E aí, gente, mais alguma pergunta? Tranquilo? Estou esperando vocês. Tranquilinho, deu para entender? Tá? Já estamos chegando aqui na 1 hora, né? 59 minutos e 35 minutos de... Não o quê? Você não entendeu a matéria, Elias Magno? É isso? Não entendeu? A Daiane agradeceu, eu que agradeço a paciência, né? O que os iluministas criticavam? Renato, agora você está fazendo eu voltar toda a matéria, né? Eles criticavam aquele pensamento que, segundo eles, não era racional, típico da Idade Média. Eles criticavam a política absolutista, que o rei mandava sozinho, e falava, está errado, o rei não pode mandar sozinho, não. Tem que ter alguma coisa para controlar. Por isso que teve um filósofo chamado Montesquieu, que criou o sistema dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Assim, um poder controlava o outro, tá bom? Elias Magno, entendeu? Sério, Elias? Mano, vamos bem. Renato dando risada ali, né? Simone Aquino, Danilo, como vou procurar no YouTube sobre essa matéria que acabamos de ver? Simone, você está perguntando o quê? Você está perguntando sobre o centro de mídias? É isso? Se for sobre o centro de mídias,
Você procura no YouTube, digita lá Centro de Mídias, vai aparecer o canal deles, aí você vai escolher, né, vai ter o nome da aula, Iluminismo, dia 27, com a professora explicando. Você vai lá e assiste, ok? Tranquilo. Se for do meu canal, tá? O Elias tá engraçado hoje. Ou se for do meu canal, você entra no canal depois, tá? E essa live vai estar salva ali, você pode rever. Ou essa live, ou você pode ver a outra videoaula que eu gravei, que já vai aparecer nos slides também, projetados no fundo, né? Quando eu gravei não estava muito legal ainda, estava aprendendo, mas são os mesmos slides que eu também coloquei embaixo na descrição, tá bom? Vamos lá, mais alguma pergunta? Tranquilo? Ninguém? Nós temos agora aqui, ninguém? Posso encerrar a transmissão, gente? Antes de eu encerrar a transmissão, você já se inscreveu? Agora estou me sentindo Felipe Neto. Pobre, gordo, triste, né? Você já fez a inscrição no canal? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou o vídeo? Façam isso, tá? Se quiserem receber, participar de mais lives, nem que sejam de outros assuntos, de repente, estou fazendo uma live com uma outra série, mas você tem alguma dúvida, no finalzão é uma conversa, assim, ó, você pode perguntar sobre qualquer assunto de história, estou aí para ajudar, tá bom? Tá? Se inscreve no canal, beleza? Tudo bem? Vamos então? Então, ó, eu vou encerrar a live. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela, né, por vocês terem assistido isso aqui, tá bom? Ninguém tem mais nenhuma pergunta mesmo? Certeza? Elias Magno quer perguntar alguma coisa, Elias? Você colocou lá, eu acho que esse que ele colocou é a minha nota da aula. Beleza, deixa o like então. Certo, galera? Então, um grande abraço e se inscreve no canal e até a nossa próxima live. Beleza? Um abraço, tchau, tchau. Estou encerrando a transmissão agora.